Dizem que o medo é para Satanás o que a fé é para Deus. Se a fé faz a obra de Deus, o medo faz a obra de Satanás. Mas e você? Você tem medo do quê? Você tem medo do novo vírus que foi encontrado em porcos na China e que tem o potencial de infectar humanos e criar uma nova pandemia? Você tem medo de adoecer, você tem medo das crises financeiras, você tem medo de envelhecer. Do que você tem medo? Na mitologia grega, uma das figuras para o medo é Fóbos. Ele é filho de Áries e Afrodite. E a função dele era entrar no campo de batalha e aterrorizar os soldados. Um símbolo do medo de que cada indivíduo, cada soldado no campo de batalha precisa aprender a lidar com os seus temores. O medo é assim, é universal, alcança todas as pessoas. E como sentimento, o medo é legítimo. Todos nós sentimos medo. Mas se não controlarmos o medo da maneira correta, se não lidarmos com ele de modo saudável, o medo nos paralisa. E aí o medo é um veneno mortal, tal qual as vítimas da Medusa se paralisavam de medo ao verem os seus cabelos como cobras dançantes sobre a sua cabeça. Do que você tem medo? O apóstolo Paulo enfrentou muitas situações difíceis, ele teve que lidar com o medo muitas vezes. Ele enfrentou naufrágio, fome, doença, oposição das mais ferrenhas. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que ele venceu o medo. E portanto ele está capacitado a dar bons conselhos sobre como devemos lidar com o medo. Ele escreveu a Timóteo, seu jovem aprendiz, e disse o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Quando Paulo escreveu essa carta, as perseguições de Nero estavam se tornando mais intensas. Além disso, falsos mestres se multiplicavam no seio da igreja. E a igreja de Éfeso parecia ter uma certa animosidade com o jovem Timóteo. Eles tinham razões para ter medo. Mas Paulo diz a Timóteo: Deus não nos tem dado um espírito de temor, ou de covardia, ou de timidez. O que Paulo estava dizendo é: Timóteo, se você está sentindo um medo paralisante nessa hora, lembre-se, esse medo não vem de Deus, porque Deus não nos tem dado um espírito de temor ou de covardia. Deus nos tem dado poder. Quer dizer, tudo o que precisamos, toda a capacidade necessária para lidar com qualquer tribulação que venha ao nosso encontro, nós temos o recurso necessário. Ele diz: Deus nos tem dado amor. Veja, esse é o tipo de amor que nos coloca em movimento, é a força motriz mais virtuosa que existe. O meu amor por Deus me faz entrar em ação e o meu amor ao próximo me faz não ser alguém egoísta e servir aqueles que estão à minha volta, me faz agir com bravura e coragem. E terceiro, ele diz que Deus nos tem dado moderação, uma mente saudável, uma mente equilibrada, um pensamento coerente, que é o contrário do medo. O medo faz as pessoas pensarem de modo desordenado e agirem de maneira deslocada. Mas o poder, o amor e a moderação que Deus nos dá, nos faz agir com equilíbrio. O ciclo vicioso é simples. A incredulidade gera medo e o medo é alimentado pela incredulidade. Mas Deus nos liberta do medo quando nós entendemos que a fé é a ferramenta de Deus. E tendo confiança em Deus, nós podemos triunfar sobre ele. Porque afinal de contas, o medo no final do dia é um tipo de fé no objeto errado. Canalize a sua fé da maneira correta, confie em Deus e não tema.